Está entrando no ar o programa do Ministério de Estratégia e Mobilização Missionária. O Clamor com Márcia Martins. Os montes, os pés latão presente, os olhos de fogo e voz de trovão. O Clamor com Márcia Martins. O chão vai tremer, o céu vai se abrir. Bom dia, querido ouvinte, bom dia, pessoal do Facebook, mais uma manhã no ar com vocês, compartilhando vida de Deus contigo. Bom dia, Meire. Os anjos de Deus vão descer, Senhor. Palavra de Deus, Salmo 56. Registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Confio em Deus, cuja palavra louvo, no Senhor, cuja palavra louvo. Em Deus eu confio e não temerei. Ele vem cavalgando os montes, os pés latão presente, tem os olhos de fogo e voz de trovão. Vem marchando com seus cavaleiros. Enquanto eu vinha caminhando esta manhã, é interessante, né? Perceber todas as pessoas, cada uma na sua função. É isso, né? A cada noite nos recolhemos, vamos dormir, vamos descansar. E a cada manhã, todos nós nos colocamos de pé para as nossas tarefas do dia a dia. É muito interessante, né? São tantos tipos de tarefa. Você mesmo está aí agora, talvez em casa, dona de casa, liga o rádio a cada manhã, e você tem aí os seus afazeres, são tantas coisas, né? Que o dia vai passando rápido. Às vezes a gente gostaria de ter um pouco mais de tempo para orar, conforme esta palavra está dizendo, né? Que o Senhor, Ele registra as nossas orações, Ele recolhe as nossas lágrimas na presença dEle num odre, e anota tudo no livro. Nada se perde, né, das nossas palavras quando nós estamos em oração, quando nós estamos falando com Deus. Então, você também que está aí no seu trabalho, né, para ganhar o sustento da família, faça tudo como quem faz para o Senhor. Dedique o seu dia de manhã, dedique o seu dia ao Senhor. Fala, Senhor, estou aqui saindo da cama, queria ficar um pouquinho mais, queria descansar um pouco mais, queria dormir um pouco mais, mas eu te ofereço o meu esforço, o meu trabalho, o meu levantar, o meu deitar. Amém? Senhor dos exércitos é seu nome. Senhor, nós te agradecemos por esta manhã de vida que o Senhor nos concede. Pai querido, todas as coisas foram criadas através da Tua palavra. E na nossa boca está o poder de vida e o poder de morte. O poder de construir e o poder de destruir. Que nós possamos estar vigiando nas nossas palavras no dia de hoje. Ainda que te venha um pensamento negativo, porque o inimigo ele não cansa de julgar palavras na nossa mente, que você possa estar vigilante, que você possa rebater com a palavra de Deus, como Jesus fez. Hoje nós vamos estar compartilhando este livro, O Incomparável Cristo, de J. Oswald Sanders, A Pessoa e a Obra de Jesus Cristo. Para você do Facebook está aqui a capa. Eu estou fazendo a leitura deste livro e depois nós vamos compartilhar, ok? A parte que Jesus foi tentado. Sueli, quanto tempo, Sueli? Bom dia, Sueli. Era minha amiga na China, né? Como é que vocês estão? Um grande abraço. Nós estamos aqui em Juiz de Fora, compartilhando nas segundas e quartas e sextas-feiras. Sandro, um abraço, Sandro. Que bênção ver vocês aqui comigo nesta manhã. É um casal, né, que nós tivemos um tempo como missionários ali na China. Hoje vamos estar, inclusive, falando um pouco, orando principalmente sobre a perseguição na China,
a situação se tornou ainda mais difícil ali na China. Mas antes eu quero orar, né? Orar com vocês. Senhor, coloca as tuas palavras na minha boca, porque todas as coisas são criadas através da palavra. E que eu possa, através da minha palavra, Senhor, da tua palavra em minha boca, criar vida para os meus ouvintes nesta manhã. Que eles sejam estimulados, que eles sejam edificados, que eles sejam exortados, porque assim como cada um sai para o seu trabalho, eu também saí esta manhã, Senhor, para o trabalho, para a obra do teu reino, e que a obra de nossas mãos, de cada um de nós, não fique infrutífera, que o Senhor possa abençoar, e que o Senhor hoje possa colocar pessoas no nosso caminho, para que nós possamos levá-las para ti, que nós possamos ganhar, que seja uma alma para ti hoje, Senhor. Se não for pessoalmente, que possamos ganhar almas através da nossa intercessão. Senhor, nós queremos pedir sim a tua bênção sobre as nossas vidas, a tua bênção sobre os nossos amados, a nossa família, os nossos queridos, te agradecendo, Pai, por toda a bênção, toda a proteção, Senhor, todo o carinho, todo o cuidado, Senhor, que o Senhor tem derramado sobre nós. Nós queremos também nos lembrar, Senhor, daqueles que estão vivendo em meio à perseguição, em áreas de dificuldade, nos lembrar dos missionários nesta hora. Nós sabemos as dificuldades da vida de um missionário. Visita os missionários nesta hora, Senhor, nos campos. Abençoa, encoraja, Pai. Dá espírito de ousadia para que eles possam fazer a obra, Senhor, e não se amedrontar, e não se deixar, ó Deus, oprimir pelo inimigo. Libera, Senhor, a tua unção, a unção do teu espírito, teu favor, estratégias sobre os missionários. Senhor, toca também naqueles que estão detendo poder econômico nas igrejas, para que eles possam investir na obra missionária, para que eles possam enviar missionários, para que eles possam enviar recursos para os missionários que estão entregando suas vidas nos campos. Nós oramos assim, Pai, em nome de Cristo Jesus. No meu coração, o vento está soprando, mas é te adorando e venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, Senhor, acalma o meu coração. Que bom, que bênção saber que vocês continuam nos campos da Seara, Sueli. E que vocês sejam muito abençoados. E depois eu mando o zap, sim, pode anotar aí agora, já te passo o meu WhatsApp. Né? Nós estamos ali com um projeto na Índia, recolhendo crianças dos lixões na Índia, coordenando daqui do Brasil mesmo, estimulando a igreja brasileira, a igreja de fora, a investir em missões, né? A desenvolver um ministério de intercessão pelas nações. É isso que temos trabalhado nesses dias, enquanto estamos aqui, né, na nossa base no Brasil. E o meu WhatsApp, para quem quiser estar falando comigo e recebendo informações, né, dos nossos amigos que estão nos campos, do projeto Asra, lá na Índia, né, que é o projeto Esperança, esse projeto que estamos aí coordenando. Anota aí, já pegou aí, Sueli, a sua canetinha? É 32, o DDD aqui de Juiz de Fora é 32, depois 9, 91, 95, 9489. Vou repetir para você. 32, 9, 91, 95, 9489. Vai ser um prazer interagir com vocês no WhatsApp, receber notícias para que a gente esteja compartilhando com os nossos ouvintes, levantando aqui mais intercessores, porque precisamos, né? Os que estão na frente de batalha precisam de muita oração. Bom dia também, Luísa, minha discípula querida, amada, que bom que você chegou, né? Luísa é minha intercessora há mais de 20 anos, uma bênção que eu tenho na minha vida, né? Ela, assim como Jesus falou para os seus discípulos, eu não chamo mais vocês, né, de servos, mas chamo de amigos.
e os discípulos de Jesus passaram a caminhar com ele como amigos, porque o Senhor compartilhava tudo com seus discípulos, né? E Maria Luísa, eu posso hoje chamá-la também de amiga, né? Porque temos compartilhado esta jornada por tanto tempo e ela é tão fiel ao Senhor, né? E ela tem servido ao Senhor de uma maneira tão grandiosa, me servindo também, né? Me servindo o Senhor desta maneira. Que bom, Sueli, que você anotou, né? Passa as informações que a gente vai continuar caminhando junto. Quem sabe dou um pulinho aí na China um dia desses para matar a saudade. Esses dias estava justamente comentando com a Maria Luísa, né? Essa minha companheira de jornada, que eu fico triste do esforço grande, né, de aprender o chinês, porque a gente é difícil, é uma das línguas mais difíceis do mundo, né, Sueli? E eu agora já, né, não sei quase quase nada de chinês, né? Pouquinha coisa eu lembro. Ni Shi Han Piao Liang. Você é muito bonita. Coisas assim, pequenas coisas, né? Ni Hao Ma, como estão vocês? Mas eu teria muito prazer em reavivar o meu chinês, estar, né, visitando os nossos irmãos na China. Recebi um e-mail, né, de um outro amado companheiro que presta serviços ao Senhor na China. Ele tem um ministério muito abençoado, muito frutífero, e esse e-mail que ele enviou, ele está narrando as dificuldades hoje, né, porque a China está realmente querendo exterminar, finalizar, desaparecer com todo tipo de religião, porque a China é um país declaradamente comunista que nega a existência de Deus. Então ele está tendo uma grande dificuldade com a organização dele na China. Eles estão tendo que fechar muitos trabalhos, enfim, está fechando, o pessoal tendo que voltar para casa, o pessoal que serve na China, os estrangeiros, os nacionais estão sendo chamados na polícia para dar depoimento do que estão fazendo, todo tipo de pressão, né, para que eles não preguem o evangelho, para que sejam encerradas as atividades das organizações missionárias, dos servos do Senhor, que servem neste campo difícil da China. Algumas regiões, né, a perseguição é ainda maior. Então, que Deus possa estar sustentando, abençoando. A China, ela tem uma história curiosa, porque há um tempo atrás, me parece que em 1900 e qualquer coisa, houve uma grande perseguição. Todos os missionários foram expulsos do país e ficou uns 50 anos sem qualquer presença missionária na China pregando o evangelho. E todo mundo pensou, bom, morreu o evangelho na China, porque a igreja que havia lá então era uma igreja que estava assim muito no comecinho, as pessoas ainda, né, não estavam firmes, eles ficaram sem Bíblias, sem condições de perseverar na fé, sem muito ensino da palavra, nada, né, sem discipulado. E depois de uns 50 anos, um servo de Deus, Thomas, me esqueci o sobrenome dele, entrou novamente na China. E qual a surpresa dele quando ele encontrou uma igreja grande, uma igreja viva, uma igreja vivendo em santidade, uma igreja fiel, né? O Senhor tinha feito com que as sementes deixadas lá, inclusive de muitos mártires, porque mataram muitos missionários, né? Hudson Taylor, que é um missionário pioneiro na China, um dos primeiros aí para os interiores na China, a adotar a contextualização. Ele passou a se vestir como um chinês, cortou o cabelo, ele enfrentou uma grande perseguição, inclusive da parte da missão que o sustentava, né, da parte da igreja, mas ele foi corajoso e ele foi para os interiores da China e ele fez uma obra maravilhosa e ele fundou a Missão para o Interior da China
E haviam ali muitos e muitos missionários desta organização quando explodiu essa perseguição. E muitos deles foram mortos e outros tiveram que fugir e sair do país. Mas Deus é fiel, né? Ele não deixa que o testemunho dos seus filhos fiquem, né, sem frutificar, que a vida dos mártires sejam ceifadas em vão. E então, quando Thomas chegou ali, né, na China, havia uma igreja forte, uma igreja que sobreviveu, e uma igreja robusta, porque acostumada a sobreviver em meio à perseguição, né, como minoria. Enfim, a verdadeira igreja, ela é sempre minoria, ela sempre vai estar sendo perseguida por uma maioria. Então, quando a gente vê, né, tempos de grande perseguição surgindo novamente ali na China, nós podemos nos confortar, né, vendo essa história, olhando para trás e sabendo que o trabalho dos servos de Deus que estiveram ali plantando, né, não será em vão. E que a perseguição vai sim fortalecer a igreja na China, vai purificar, né, tirar a mistura. E a perseguição, ela tem este poder, né, de purificar como o fogo purifica o ouro e não permitir a infiltração do inimigo, porque às vezes é mais nocivo. A infiltração do inimigo, ela é mais nociva quando o inimigo ele penetra, né, quando ele está agindo dentro, no meio do povo de Deus, ele causa mais destruição do que quando ele está perseguindo, quando ele está agindo pelo lado de fora. A perseguição que ele desencadeia contra a igreja só faz fortalecê-la, né? Enraizá-la em Jesus Cristo. Agora, quando ele infiltra com as suas heresias, com seu falso ensino, com as coisas que são tão próprias de Satanás, aí sim, né, ele consegue causar uma grande destruição, causar divisões, enfraquecer, né, enfraquecer o povo de Deus. É como ali no livro de Neemias, né? Eles tentaram primeiro atacar pelo lado de fora. Quando não conseguiram, eles então pensaram uma estratégia para penetrar no meio dos trabalhadores que estavam ali erguendo o muro da cidade para causar desistência, desestímulo, confusão. Enfim, o inimigo nunca desiste, mas mais poderoso é Deus, né? E as melhores estratégias sempre são do Senhor. E o povo de Deus, não importa as aparências, sempre vai sair vitorioso. E nós anunciamos isso aqui para qualquer demônio também que queira ouvir, para qualquer perseguidor da igreja que queira ouvir, né? Mataram Jesus na cruz. O que eles fizeram foi um favor, porque foi a partir da morte e ressurreição de Cristo que nós fomos salvos. Estamos aí hoje para testemunhar das maravilhas do Senhor. Não é isso, Ivan? Bom dia, Ivan Martins também no Facebook. E vamos continuando. Nada é impossível ao que crê. É Ele que vai adiante de ti. É Ele que endireita os teus caminhos. É Ele que quebra as portas de bronze. É Ele que despedaça os ferrolhos de ferro. Invoca o nome dEle e Ele te ouvirá. Oh, meu irmão, você foi comprado por um alto preço. Você é precioso demais para Deus. Não se conforme com a tua situação, seja ela qual for. Não se entregue. Bom dia, Sheila. Paz do Senhor para você. Estamos aí na luta, ok? E a vitória é nossa em nome de Jesus. E como eu já comecei aqui no tema da perseguição, hoje estava também lendo de manhã sobre Mianmar, que, como sempre, né, a imprensa, os meios de divulgação internacionais, eles não
divulgam o que é do interesse, né, do reino. Eles estão a serviço das trevas. Não tenham dúvidas de que os meios de comunicação mundanos, eles estão trabalhando, né, para a edificação do reino do anticristo e não do reino de Deus. Então, nós comentamos algum tempo atrás a perseguição ao povo Rohingya ali em Mianmar, que eles estavam sendo exterminados, eles estavam fugindo, né, para os países vizinhos. E hoje eu li que um outro povo, eu não anotei o nome, mas se você quiser, você entra lá, como eu tenho falado para vocês, no site do Gospel Prime, ok? Gospel Prime, P-R-I-M-E, Prime. Você escreve Prime, né? Então, nesse site você vai ler mais detalhes sobre a perseguição a um pequeno povo ali em Mianmar. São cristãos, vivem nas aldeias e o exército está indo à caça deles, queimando suas casas, matando seus filhos, violentando as mulheres, mesmo as grávidas, e o que eles querem é exterminar este povo. Então, nas suas orações, lembre-se de orar por Mianmar, pela perseguição, né, na China também, pelos nossos missionários, por todos que estão lutando nessas frentes de batalha, e também pela Índia. Nós tivemos o final de semana da Igreja Perseguida, dedicado ali à questão da perseguição na Índia. Hudson Taylor, né, esse missionário que eu mencionei aqui hoje, que foi um pioneiro na China, ele disse o seguinte: não são os grandes homens que transformam o mundo, mas sim os fracos e pequenos nas mãos de um grande Deus. Então, coloque a sua vida nas mãos de um grande Deus, né? E Ele vai te usar de maneira grandiosa. Em 1 Coríntios 12, 26, diz assim: quando uma parte do corpo sofre, todos sofrem com ele. Então, nós precisamos, nas nossas orações, reservar tempo para clamar por aqueles que estão sofrendo e chorar com eles, né? Um cristão a cada 3 está sendo gravemente perseguido, e nos 50 países onde existe uma perseguição, né, uma grande perseguição. Nos 50 países de maior perseguição, tem uma estatística, né, de aproximadamente um cristão em cada 3 está sendo gravemente perseguido. São mais ou menos 250 milhões de cristãos sendo perseguidos, debaixo de perseguição no mundo, né? Nós vimos que a situação na Índia, o partido Bharatiya Janata é um partido nacionalista radical hindu, e eles estão perseguindo sem dó nem piedade os cristãos ali na Índia. 15 mil pessoas já ficaram sem casa. Gangues hindus atacam as vilas nos estados, né, mais para o interior, como o estado de Orissa, matando, humilhando, queimando as casas, e não tem ninguém que os defenda. A própria polícia, os policiais ficam assistindo os cristãos sendo humilhados, forçados a desfilar, né, sendo expulsos, e eles não fazem nada para ajudar, ok? Bom, então, os que não fogem, eles são forçados a se converter ao hinduísmo. Bom dia, Simone. Bom dia, Flávia, também conosco. Que bom, Flávia. Bom, nós estamos falando de uma coisa que está no coração também da Flávia, né? Que é missões, ok? Então, os que não fogem das suas comunidades, os indianos cristãos, eles são forçados a se converter ao hinduísmo, com armas apontadas em suas cabeças, com faca no pescoço. Eles são forçados a falar renunciando à sua fé e recebendo o sinal hindu em suas testas. Ou você renuncia, ou eles passam a faca. Eles atiram, ou você morre. Veja como nós precisamos orar por esses cristãos ali na Índia, para que eles perseverem na fé, para que eles não neguem o Senhor, para que mesmo em face da morte, eles não temam a morte e se mantenham
fiéis e não neguem o Senhor Jesus. Não sei quantos de nós não negariam numa situação dessa, né? E depois eles também são forçados a renunciar à fé, recebem um sinal hindu, aquele sinal hindu em suas testas, tem a cara pintada. Depois há uma cerimônia de queima das Bíblias e todos os impressos cristãos são ali queimados na presença daqueles que acabaram de negar a sua fé e que foram marcados. Se você quiser se manter a salvo em Orissa, em 2016? Não, 15? Ah, perdi o ano. Quando eu fui para a Índia, né, eu fiz uma cruzada evangelística em Orissa, e estivemos ali abençoando as pessoas, e elas estavam voltando, né, de uma grande perseguição, algumas conseguindo voltar para suas casas, e agora novamente Orissa é alvo, né, dos perseguidores fanáticos. Para você ficar salvo, você tem que hastear do lado de fora da sua casa uma bandeira amarelo açafrão, indicando que você é hindu. Então, só sob essa bandeira você vai estar a salvo. Reuniões de oração não podem mais acontecer, porque eles estão exterminando as minorias cristãs. E nós vimos que não é só na Índia. O indiano, ele já nasce hindu. 80% da população é hindu. E ser cristão é como se você estivesse traindo os valores da família, os valores culturais. Quando alguém se converte na família, é uma dificuldade, né? Expulso da família, ou é obrigado, né, a renunciar. A família, os primeiros a te perseguirem são os da própria família. E o pai arruma, se você é uma mulher, ele arruma um hindu para te casar com ela. Se você é homem, ele te expulsa de casa, ele fala que, né, você não vai ter nenhuma herança. Então, é muito duro. Como eu disse, o governo é de nacionalistas radicais e com a nova liderança, a perseguição está crescendo. Principalmente vilas, cidades menores, os cristãos estão enfrentando esse tipo de violência, de prisão, de isolamento social e de frequentes ataques. A Missão Portas Abertas, né, liderou esse movimento nacional de oração. Olha, eu vou te falar uma coisa, você pode orar pela Índia e você pode orar pelo Brasil. Você não precisa orar menos pelo Brasil para orar pela Índia. Você não precisa orar menos para a sua família para orar pelos seus irmãos indianos. Porque nós não temos a noção de corpo de Cristo. A palavra de Deus fala que nós somos um corpo, que quando uma parte do corpo sofre, todo o corpo deve sofrer junto, está sofrendo, né? Só que a gente ignora o sofrimento dos nossos irmãos. E isso, assim, né? A palavra irmão não é uma palavra qualquer. Irmão é uma coisa muito querida. E quando você chegar lá na glória, você vai ver o que é ser um corpo, o que é ser o corpo de Cristo, como são preciosos os nossos irmãos. Nós não podemos ignorá-los, não podemos deixar de orar por eles. Ah, mas o Brasil tem problemas. Sim, ore pelo Brasil, mas ore também por Mianmar, ore pela China, ore pela Índia. Ah, mas você está com um projeto para crianças lá na Índia, tem tanta criança precisando aqui no Brasil. Ótimo, cuide das crianças brasileiras, mas se lembre também de dividir um pouquinho com as crianças indianas, porque não se trata apenas de crianças sendo abandonadas para serem destroçadas por Satanás sem ter ninguém que acuda, porque na Índia não é Brasil, tá? Lá não tem muito como ter pessoas para socorrer essas crianças. Existe a igreja lá, mas a igreja não vai nessas favelas. Não tem ninguém para falar de Jesus, ok? Então, por isso estamos lá. Isso é uma estratégia de Deus, ok? Então, o fato não é uma justificativa. Não pode ser uma justificativa para você falar, eu não vou fazer na Índia porque o Brasil também precisa. Ok, faça no Brasil e faça também na Índia. Jesus falou que a gente devia ir, né? E anunciar o evangelho, fazer a obra do reino, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra.
Cláudia lá na Bolívia, bom dia, querida, que bom você também está conosco. Bem, então, continuando aqui, a Índia, ela é a maior democracia do planeta, com mais de 1 bilhão de habitantes e mais de 4.000 anos de tradição. Ela está quase passando a China em termos de população. E eu não entendo como, né? Porque a Índia é um lugar inóspito, principalmente o norte da Índia é um deserto. A Delhi, a capital, eu acho que se não for a líder, ela está numa das posições de liderança em termos de cidade mais poluída do mundo. Você não vê o céu, né? A água é salinizada. O inverno, você sente muito frio, vai lá embaixo, as casas não têm aquecimento, como na China. A China vai inverno rigoroso, mas tem aquecimento interno, né, nas casas. Na Índia não tem. E o calor vai a 50, passa dos 50 e não tem eletricidade para ligar um ar-condicionado. Se você tiver um ar-condicionado, não tem necessidade para ligar, você tem que ter também um gerador de energia. Então, o restante da população, que é a maioria quase absoluta, não tem eletricidade nem para ligar um cooler, né, que é um tipo de ventilador, e morrem que nem moscas. Aliás, moscas é o que mais tem por lá. Muita sujeira nas ruas, né? A sujeira é muito grande, refletindo a condição espiritual do país que adora 33 milhões de deuses. A Índia, ela é berço não só do hinduísmo, mas eles gostam, né, de se gabar que também ali nasceu o budismo. É a terra dos deuses, com o maior número de povos não alcançados do mundo. Maior número de povos que ainda não ouviram falar de Jesus. O subcontinente indiano, que é aquela região ali, é composto pela República da Índia e os países vizinhos do Paquistão, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, ali ao norte, e Butão. Há 60 anos, ela se libertou da colonização inglesa, desculpem. Né? Antes, eram os ingleses que estavam governando sobre a Índia. Então, é bem recente, né? Há 60 anos apenas eles se libertaram do colonizador. E hoje se tornaram uma das maiores economias do mundo. Em contraste, 30% da população mais miserável do mundo está na Índia. Eles ultrapassaram a África em termos de miséria. Ok? A sociedade indiana é dividida por castas. Essas castas determinam a posição religiosa, social e econômica das pessoas. É algo injusto, você nasce naquela casta, você tem que viver naquela casta o resto da sua vida, você está marcado, né? Se você é um brahmana, numa casta alta, tudo bem, mas se você está lá no pé da divindade, se você é um intocável, um sem casta, você está condenado a catar lixo e limpar fossas das casas a vida inteira, né? Na Índia está a cidade mais antiga do mundo, que é Varanasi. Para 800 milhões de hindus, o rio Ganges é sagrado, considerado sagrado, é a deusa Ganga. E eles esperam que as águas sagradas do rio possam purificar suas almas, libertá-los dos espíritos malignos, né? Mas o rio é uma sujeira só. Eles acreditam que quando crema o corpo do morto às margens do Ganges, o processo da reencarnação finalmente termina, né? E a divindade é alcançada. Por isso, 400 corpos são cremados por dia ali em Varanasi, às margens do rio Ganges. Antes, esses corpos que morreram, sabe-se lá Deus de quê, são lavados ali às margens do rio, né? Aonde as pessoas também vão se banhar, né? E eles creem que esse rio saiu do coração de Deus. E o objetivo deles é cumprir bem todos os rituais para que eles não necessitem ficar se reencarnando, ok? A cidade mais rica do estado, né, é a Mumbai, né? Mumbai é uma grande cidade que fica ao sul e
a cultura deles é bem diversificada. De um estado para o outro, você vai ter uma cultura diferente e línguas diferentes. São 300 milhões de deuses, se é que alguém pode contar, né? Ninguém garante que não sejam mais do que 300 milhões. São vacas sagradas, acho que mais de 180 milhões, que nós éramos 180 milhões de brasileiros, eles têm mais vaca sagrada do que brasileiro no Brasil. 22 línguas oficiais, né? A principal é o hindi, a segunda é o inglês, mas são faladas 1.674 línguas na Índia. É uma verdadeira Babel. E esta confusão se manifesta não somente na questão das línguas, mas se você sair numa rua da Índia, tudo buzina, só vaca não buzina na Índia. O trânsito é uma balbúrdia, uma confusão total, uma confusão absurda, o tráfego, ok? É vaca, é bicicleta, é rickshaw, é carro, é ônibus, e é assim. Não tem lei de tráfego, a lei é do mais esperto. Quem enfiar primeiro no buraco, no lugar que conseguir passar do jeito que for, é válido, entendeu? Educação não existe, gentileza não existe. É a lei, né, da selva. É quem conseguir um lugar para caminhar, para passar, quem entrar primeiro é que vai. Eu não sei como que não tem um monte de acidente. É porque no final das contas a confusão é tão grande que ninguém consegue andar. Todo mundo tem que andar devagar, né? E tudo isso num território menor ali que o Nordeste, tá? Em Varanasi, que é essa cidade mais antiga, ela é um centro de peregrinação, o ritual mais importante acontece às 18 horas ao pôr do sol. Milhares de pessoas se reúnem para adorar a deusa Ganga, para ser perdoado e abençoado. E eles levam pessoas de todos os estados para queimar os corpos, né? Os familiares levam os mortos para lá, ok? É um país de muita desigualdade social, um imenso número de crianças nas ruas, 1/3 das crianças pobres, 1/3 das crianças mais pobres do mundo estão na Índia. Elas vivem de pedir esmolas. E não é só pedir, não. Elas puxam a tua roupa, ela pega o que está na sua mão, elas são desesperadas realmente, porque elas sabem que é o único jeito delas sobreviverem, ok? Bom, então eles vão lá para o rio Ganges, né? Levam ali os corpos das pessoas para cremar e também tomam banho, bebem uns golinhos de água, que é para purificar por dentro também. Bom, depois falamos mais sobre a Índia. As meninas casam muito cedo. Deixa eu ver se eu consigo aqui terminar essas informações. Vamos rapidinho aqui, acabar de passar sobre a Índia, para que você possa estar orando, ok? Com conhecimento de causa. As meninas, 56% delas casam antes dos 15 anos de idade, a maioria são casamentos arranjados. 17% se casam antes dos 10 anos de idade, que é para garantir que não vai ficar sem marido, tá? Eles se casam durante o festival do deus Vishnu. E quando um filho se converte ao cristianismo, os pais furiosos buscam casá-los à força com qualquer um. Pode ser mais velho, pode ter outra esposa. Eu compartilhei que eu tive um caso esses dias, né? Estivemos orando. Com relação ao trabalho infantil, é maior do mundo a estatística de trabalho infantil. As crianças, a partir dos 5 anos de idade, trabalham até 12 horas por dia, mal alimentadas, temperaturas baixas que vão de 1 grau até 50 graus centígrados no verão, ok? Bem, as crianças do projeto, muitas vezes, quando dá o dia, né, delas receberem oração para vir, para a gente orar por elas, elas chegam tarde, porque primeiro elas têm que ir buscar água, né? Elas carregam aqueles galões de água pesados, desde pequenas, às vezes nem cresce muito de carregar peso, ok? Tem ainda algumas pequenas religiões na Índia, que é o sikhismo, o jainismo, o islamismo sufi, que é um misticismo, a Bahá'í também é bastante grande, né? Mas as duas maiores é o hinduísmo e o islamismo. E eles têm deuses também importantes, como Ganesh, que é um elefante. Outro dia,
assisti um documentário, uma criança foi consagrada a esse deus Ganesh, e ela nasceu com uma tromba de elefante. E foi mostrado, ela teve que passar uma série de cirurgias, porque tinha tipo uma tromba de elefante no rosto da criança, de tão demoníaca que é a coisa lá. E o deus macaco, que Hanuman, que chama Hanuman, é inclusive o nome do local da nossa escola. Fica no campo de Hanuman, no Mazdur Camp, mais localizado no Hanuman, que é a escola que nós temos ali. Então, esse Hanuman é o deus macaco, ok? Varanasi, essa cidade mais velha, né, ali à beira do Ganges, eles vão inclusive para lá esperar a morte. De manhã tem o ritual do nascer do sol, e a água que os corpos, né, dos mortos são lavados para depois serem cremados, ali as pessoas se banham, como eu falei, tomam pequenos goles, se banham antes de ir para o trabalho, as mulheres vão e lavam a roupa ali, as crianças brincam, os mendigos e os leprosos se acomodam ali nas escadarias do rio. São 5 quilômetros de margem e é uma imundície. Eu já falei para vocês que eu estive à beira do Ganges, né? A cada 12 anos acontece um festival no Ganges, onde o rio se encontra com um outro rio maior. E esse festival é tão imenso, é o maior festival da humanidade. Já chegou a reunir 70 milhões de pessoas em busca de purificação. Elas não sabem do sangue de Jesus. Elas não sabem do sacrifício de Jesus por elas. Elas estão buscando purificação num rio imundo que eles consideram como um Deus. Ok? Embora o Evangelho esteja na Índia há quase 2000 anos, ainda é muito pouco conhecido. E o norte da Índia, onde eu estive ali, é a área mais necessitada. Ok? É um total de 4.600 povos na Índia, a maioria deles ainda não alcançados, ok? Enfim, nós temos que orar muito, porque a igreja ali está sendo massacrada. Mais de 2/3 dos cristãos no mundo não têm liberdade para adorar. Nós somos uma minoria privilegiada, né? Então nós temos que nos posicionar na tarefa da intercessão. Romanos 12:5 diz: assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Nós não podemos ignorar essa situação dos nossos irmãos, né? Nós temos que orar. Precisamos desenvolver o hábito de orar pelos cristãos perseguidos, pela igreja do Senhor na terra, pelos missionários. E não só orar, contribuir sempre que possível. Por isso eu tenho falado, compartilhado com vocês do projeto Asra. Esse projeto com as crianças ali na Índia. Se a nossa vida já está atribulada, a gente pensa, por que eu vou prestar atenção à tribulação do outro? Não é? Mas Jesus estava na glória. E ele veio e se identificou conosco e se fez homem, dando um exemplo do que nós precisamos fazer, deixar o nosso conforto, o nosso egocentrismo. E não precisa fazer como Jesus, que entregou a vida dele completamente na cruz para nos salvar, mas nós podemos pelo menos tirar aí R$85, se você não pode, R$50 por mês, para a obra do reino de Deus, para essas comunidades ali na Índia que nunca ouviram falar do Senhor, que estão indo se lavar num rio de águas imundas, buscando purificação, porque eles não sabem como fazer, eles querem a Deus, mas não sabem como buscar. Nós precisamos nos identificar com o sofrimento dos que estão no mesmo corpo conosco. Nós somos um corpo, cada um de nós individualmente, nós somos membros do corpo de Cristo. A palavra em Lucas 10:27 diz: amarás o Senhor teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Quem é o nosso próximo? Nós vimos a parábola do samaritano. Quem é o nosso próximo?
e vimos que o sacerdote não se compadeceu, o levita não se compadeceu, né? Aqueles que eram somente religiosos, eles não têm compaixão no coração. Quem é somente religioso não tem compaixão no coração. Então, os que amam o Senhor, eles vão amar o próximo como a si mesmo, eles vão se compadecer. Eu preciso da sua ajuda para ir adiante com o projeto Asra. Adote uma criança. Deus vai honrar a sua fé. Pega uma semente e planta. Este projeto nasceu do coração de Deus. Ele quer que nós amparemos essas crianças, que essas crianças sejam usadas ali na Índia para alcançar aquelas favelas enormes que nunca ouviram falar do amor de Deus. Nós podemos fazer isso, mas nós podemos com a tua participação, ok? Com a tua ajuda. E porque eu quero que você ajuda, não é porque eu quero que você tenha menos, não. É porque eu quero que você tenha mais. Porque quando você semeia no reino de Deus, você vai se tornar rico, com riquezas eternas. E você está fazendo uma poupança, porque se você tem compromisso com Deus financeiramente, Ele também tem compromisso financeiramente contigo. E Ele vai honrar o teu compromisso, ok? Você pode se associar comigo neste projeto, ter uma parceria, participar, ajudar, né, que esse projeto continue indo em frente e se expanda. É só você entrar no meu WhatsApp, vou te passar de novo o WhatsApp para que você entre lá e eu te passo o número da conta e você vai receber notícias do que o Senhor está fazendo através do projeto Asra ali na Índia. Né? Nós temos ali uma equipe com indianos. Por quê? Até mesmo para eu ir ali na Índia hoje visitar o projeto seria algo imprudente, porque eu ia chamar a atenção das autoridades. Uma estrangeira branca chegando ali ia chamar a atenção sobre o projeto. E hoje nós não queremos chamar a atenção, porque senão você se torna um alvo para os perseguidores. Então é uma oportunidade única que Deus abriu, né? Em meio a toda essa perseguição, essa dificuldade, o projeto está se mantendo, mas nós precisamos da sua ajuda financeira, da sua ajuda em oração. Então me adicione no seu WhatsApp, 32 991 95 9489, ok? Márcia Martins, você pode estar acessando todas as informações a nosso respeito, também nas mídias, Entre Nações, no Instagram, no Yahoo, eu posto todos esses programas, você pode assistir depois. Márcia Entre Nações no Yahoo, no Facebook, Márcia Entre Nações. E eu espero que você some forças conosco para que a gente possa alcançar as nações para Cristo, né? Para que a gente agarre esta oportunidade de ser bênção, de ser frutífero para o Senhor. E não é por causa de R$85 é o preço, né, de uma criança por mês para dar comida, para dar educação, roupa, mas é um privilégio a gente poder estar fazendo isso para Jesus, né, fazendo isso para os pequeninos do Senhor. Se você não pode adotar com 85, adote com 50, outro vai adotar com 50, vai completar a tua contribuição. E é nos momentos de dificuldade que a gente vai ver aonde está o nosso coração para com Deus, ok? Por exemplo, né, o apóstolo Paulo, ele passou recolhendo uma oferta dos irmãos e teve uma igreja tão pobre, não me lembro qual, e eles falaram, não, nós também queremos contribuir, e ele passou recolhendo uma contribuição para os irmãos em Jerusalém, porque eles estavam sendo perseguidos, porque havia também uma grande fome lá. Então, ele recolheu a oferta de cristãos perseguidos, cristãos que tinham tão pouco, mas sabiam a importância de contribuir, né? De demonstrar gratidão a Deus, tomando conta, né, dos outros irmãos em Cristo, contribuindo, se importando, renunciando a algumas coisas para poder
ajudar aqueles que estavam em maior necessidade. Então você tem esse privilégio, ok? E eu convido você a participar deste projeto Esperança, levando esperança para as crianças que estão sendo resgatadas dos lixões na Índia, crianças que não tem ninguém por elas, que sofrem grande violência, abuso, fome, abandono total, e nós estamos estendendo a mão de Jesus sobre a vida delas. Amém? Subindo a montanha, subindo a montanha, subindo a montanha. Eu vou subindo a montanha, subindo a montanha, subindo a montanha. Eu vou subindo a montanha, subindo a montanha, subindo a montanha. Bem, eu quero me desculpar com vocês, porque eu prometi que hoje nós iríamos dar continuidade à história de Esther, uma mulher que foi levantada por Deus como uma rainha, de escrava a rainha, se posicionou na hora certa como uma intercessora. Ela intercedeu pelo povo dela e livrou todo o povo dela da morte com a ajuda de Mordecai, seu primo, que a havia criado. E nós vimos que Esther é uma figura da igreja, lutando contra o mau Amã, que era uma figura que é de Satanás, né? Uma malequita. De geração em geração haveria batalha contra Amaleque, né? Lá no texto de Êxodo 17, 13, 16, diz assim, de 13 a 16, tá? Êxodo 17, capítulo 17. E Josué desbaratou Amaleque e a seu povo ao fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. O Senhor vai fazer isso com Satanás. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é minha bandeira, né? O Senhor é a nossa bandeira. Os cristãos ali na Índia estão sendo forçados a colocar sobre a casa deles a bandeira do hinduísmo, né? E desistir da fé para se manter em segurança. Mas a nossa verdadeira segurança está quando nós estamos no centro da vontade de Deus. Este é o lugar da nossa segurança, o centro da vontade de Deus. E então Moisés edificou o altar: o Senhor é a minha bandeira, Jeová Nissi. O Senhor é a minha bandeira, Jeová Nissi. Amém? Que o Senhor seja a bandeira sobre a tua vida. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Nós estamos também na nossa geração lutando contra Amaleque. A rainha Esther lutou na geração dela contra Amaleque, na figura de Amã. No tempo do rei Saul, o Senhor ordenou que ele exterminasse a Amaleque e a seu povo também. Mas Saul falhou em obedecer. E embora Samuel tenha pessoalmente matado Amaleque, o profeta Samuel matou Amaleque, a vitória não foi completa. Mais uma vez, a desobediência do homem a Deus impediu que o Senhor desse uma vitória completa contra o inimigo. E é por isso que até hoje nós ainda estamos na peleja contra Satanás, né? Mas vai chegar o dia da nossa vitória completa. Jesus vai vir e vai exterminar completamente este reinado satânico. Até lá, nós temos que confiar no Senhor, temos que erguer a bandeira do Senhor sobre as nossas vidas, a bandeira da santidade, a bandeira da luta, a bandeira da perseverança, a bandeira da obediência, né? Nós temos visto com preocupação a falta de santidade no meio do povo de Deus. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Sede santos, porque eu sou santo, né? As palavras de Apocalipse continuam soando alto, alto e a bom som, né? E ainda existe a fornicação, ainda existe o adultério. Aqueles que estão vivendo juntos, sem estar casados, eles estão em fornicação e os fornicários não vão entrar no reino dos céus, né? Como chama isso? Quando a pessoa está sem ser casada. Eu acho que é fornicação.
mesmo. Olha bem, felizes os que lavam as suas vestes. Estou lá em Apocalipse 22, 14. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Lavar as vestes é confessar e abandonar todos os seus pecados e tomar a cobertura do sangue de Jesus sobre sua vida. Fora ficam os cães. Os cães não é o cão no sentido do animal, né? Aqueles que são, né, como cães no mau sentido da palavra, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos que amam e praticam a mentira. Sexo fora do casamento é imoralidade sexual. Você está fora, você não está debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Toma conta da tua vida. O que vale é o que fala, o que diz a palavra de Deus. Então, e eu prometi, mas aí só na segunda-feira que nós vamos conseguir dar continuidade aqui ao livro de Esther, tá bom? E também fiquei né, eu mostrei para vocês aqui o livro Incomparável Cristo, e eu quero falar da tentação de Cristo, que é abordada aqui de uma maneira tão tremenda, mas isso também gastaria um tempinho extra. E hoje também não falei sobre o Brasil, eu trouxe até algo para compartilhar, mas nós vamos compartilhar também no próximo programa uma estatística muito triste sobre o Brasil, e vamos estar orando. Eu quero também orar sobre as diversas regiões brasileiras com as suas características únicas, mas tudo isso, né, se Deus permitir, nós vamos estar aqui fazendo na próxima segunda-feira. Deus tem sido tão fiel, às vezes eu saio de manhã e falo, Senhor, o que eu vou falar, o que eu vou compartilhar hoje no programa, e as palavras vão fluindo, vão como uma cachoeira, e conforme nós oramos e pedimos ao Senhor que a tua vida tenha sido tocada nesta manhã, que você tenha sido edificado, que você tenha sido exortado, né, a se transformar naquele homem segundo o coração de Deus, naquela mulher segundo o coração de Deus, aquela pessoa que vai ter uma parceria com o Senhor Jesus na intercessão, ok? Porque o Senhor espera de nós que sejamos sacerdotes, que sejamos intercessores, que possamos estar dia e noite comprometidos com a obra do reino, ok? E que a gente realmente, né, não dê descanso ao inimigo, da mesma forma que ele não nos dá descanso, que nós também sejamos ali uma pedra no sapato dele, porque os dias dele estão contados e a nossa esperança está no nosso encontro com o Rei dos Reis, e naquele dia eu espero, né, tanto para mim quanto para você, que a gente não esteja envergonhado, mas que a gente possa estar vestido com as roupagens brancas, lavadas no sangue do Cordeiro, e essas roupas brancas que são as obras de justiça dos santos. Bom dia, Juliana. Você chegou para dizer o amém. Deus te abençoe. Deus abençoe Ivaneide, todos vocês que caminharam conosco nesta manhã, que vocês se lembrem de mim também nas suas orações. Nós vamos conseguir, nós vamos adiante, em nome de Jesus Cristo, honrando o nosso general. Fiquem na paz do Senhor. Um abraço para todos vocês, ok? Me leva, Senhor, ao lugar da tua presença. Bom dia, queridos.